Tailândia Podcast e Portal Conteúdo apresentam Quem Faz Arte. E hoje a gente tem uma visita ilustre que veio de Santos, São Paulo. Mas calma, porque o Google diz que ele é um super artista visual. Os seguidores do Instagram o consideram um caboclo das postagens criativas nas redes sociais. Nós, do Portal Conteúdo, o consideramos um museu de grandes novidades. Mas quem é Arthur Scovino, Arthur? Pô, já começa me perguntando isso, eu sei lá que eu sou. Bom, eu gosto de dizer que eu sou artista. Acho que algumas pessoas se apresentam com a profissão, mas artista eu acho que está além da profissão, né? A gente tem muita informação sobre você. Eu fui teu fã antes de ser um teu seguidor real oficial. E aí depois eu fui tentando entrar nessa história e saber quem era você para além das postagens na internet. Há uma força potente no que você produz e uma curiosidade que dá no público. E o que me fez trocar ideia contigo foi, não, quero entender o que esse cara faz, o que tu produz, qual é a tua onda, velho? Cara, eu sou um artista que eu gosto de criar histórias, eu gosto de viver as histórias que eu crio. Eu acho que isso tá à frente de qualquer coisa, entende? Eu sempre fui muito dedicado às minhas referências, que são os filmes, as músicas, tudo que eu sou, que me formou, que me fez ver o mundo que eu quero, o mundo que eu quero viver. Eu sou formado em artes visuais, mas eu trabalho com o que eu tô sentindo que tem que ser. A gente pode ser artista longe da academia, mas também tem quem decida ir pela academia. Como é que foi esse processo para ti? Porque muda um pouco uma chancela diferente, né? Você ser formado e tal. Mas eu tenho uma história anterior a isso. Eu estudei história, geografia, comunicação, depois fiz música. A última vez que eu fiz, eu me formei em artes visuais, mas eu acho que eu tenho uma história com a academia direto com a vivência da pesquisa, que é diferente. A opção de querer pesquisar e de querer participar politicamente de uma construção social, que é a, a educação, por que isso representa para o lugar onde eu estou, onde eu vivo. Trocas, a questão de fazer amizades, para mim é muito importante, entendeu? De todos os lugares onde eu passei, onde eu estudei, essa relação com os amigos vem na frente também, né? Com que eu me relaciono e o que eu levo depois disso. Porque tem uma coisa, né? Quando a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, a gente leva nele um selo, uma identidade muito própria de quem o executa. E você tem isso muito forte, mas com diferentes vertentes. Então, quando a gente pergunta assim, mas quem é você, Arthur? Que proposta é essa? Há uma dúvida porque você trabalha por diferentes estações e todas elas com igual encantamento para quem assiste, para quem vê, para quem frui, para quem contempla. Eu trabalho com coisas brasileiras, né? Coisas sul-americanas, com vivências da infância, da história do país, da política do país, tem muita coisa forte brasileira. E eu sou natural de São Gonçalo, subúrbio do Rio de Janeiro. Me mudei para a Bahia, onde eu morei por 10 anos. Então, inclusive, ser artista para mim foi a partir dessa mudança para Salvador. Foi o lugar onde eu morei por 10 anos. Depois eu me mudei para São Paulo. Então, eu tenho isso como uma vivência que eu fui descobrindo, porque eu não planejei nada disso. Eu simplesmente me deixei levar pelas coisas, sabe? Então, acho que faz parte até um pouco dessa pergunta que você me faz. Eu nunca pensei muito em responder Sim. isso. Sobre qual é o meu trabalho, o que eu faço, qual é a minha poética. Sim. Mas eu acho que é bem disso. Eu sou um contador de histórias, mas a diferença que eu acho que é porque eu vivo muito intensamente as histórias que eu estou contando e vivendo ao mesmo tempo. Então tem uma referência muito forte com a música brasileira, né? Um trabalho específico também a respeito de levar os LPs de Gal para passear. Pode ser que você, que esteja aí assistindo a gente, já tenha visto alguma imagem de Arthur carregando os LPs de Gal, literalmente por diferentes partes do mundo. De onde que surgiu isso? Foi meu primeiro trabalho esse. Se eu for considerar o tempo que eu tenho de artista oficial, acho que a partir do momento que eu peguei um LP da Gal na mão e falei que minha ação era levar os LPs de Gal para passear, a partir daquele momento eu me considero que foi meu primeiro trabalho, assim. A Gal Costa soube disso? Sim. Como assim, cara? Eu recebi uma vez uma mensagem no Facebook, pulou no meu Facebook. Estou adorando o que você está fazendo com meus discos, que lindo, não sei o que. Eu meio que fiquei assim, como assim? Porque a minha ideia não era
uma homenagem a Gal. Eu queria ligar o que eu fazia na universidade com as coisas populares que eu gosto de fazer, com a rua, Uhum. com a participação das pessoas. Isso foi em 2011. Então, assim, eu pesquisava na faculdade. Os artistas da Tropicália, da época da Tropicália, os artistas visuais, Hélio de Sica, Sim. Dicinho, o Ali Salomão, Rogério Duarte, todos os artistas que criaram identidades visuais na Tropicália, principalmente para as capas de Gal, no disco dela. Só que quando eu pegava os LPs de Gal e levava para passear na rua, eu meio que não queria ficar numa de levar um papo de pesquisa acadêmica. Eu deixava as pessoas na rua me responderem outras coisas. Então a gente falava das músicas, do cabelo dela, da cara, da moda dos anos 70 e 80. E da coisa gostosa de você ver e contemplar um LP e trocar ideia sobre o que ele tinha, né? Sobre a capa, contra capa, encarte, Sim. ficha técnica e Você tal. sabia que em 2011, andar com um disco, com LP na rua, é diferente de você fazer isso a partir de, sei lá, alguns 2, 5 anos atrás? Por quê? Eu levava eles para onde eu fosse. Hum. Então, assim, se eu fosse na padaria, se eu fosse para a faculdade, se eu viajasse, não era uma ação teatral. Era literalmente levar os LPs de Gal comigo. Eu fiz como se fosse uma promessa da Igreja Católica, uma coisa assim. Eu vou levar os LPs de Gal para passear até o dia que ela faça um disco novo. E aí o disco novo dela lançou tal dia. Então eu tenho isso no meu trabalho também, usar umas referências simbólicas, pegando mais para a cultura do que para a religião. Sim. Essa coisa nossa mística, do que é secreto, do que é lúdico, do que é fantasioso. Finalmente convidei as pessoas para irem para o Solar do Unhão, para o Museu de Arte Moderna de Salvador, que ficava direcionado para a janela da casa dela. E eu anunciei que vai ser o último dia, tal hora, todo mundo chega lá, que eu tenho um monte de disco que eu fui ganhando. Caramba. Eu queria te falar isso, que as pessoas iam me dando, viam eu trabalhando em todos os lugares com disco, e eu ganhava disco de todo mundo, de tudo, até de rock internacional, assim. Porque é diferente de hoje, em 2011, você ouve isso? Sim. A pergunta era sempre isso, sabe? Não tinha uma coisa para além do que eu estava querendo falar na faculdade, do que eu queria falar sobre Gal Costa, sobre MPB. Tinha a coisa do objeto. Eu sempre gostei de, por exemplo, fazer o que vinha para minha intuição. O título do trabalho é minha poesia. Levando os LPs de Gal para passear é isso, é escrever essa frase, e é o meu trabalho. Mas eu quero saber mais de Gal. Nunca se encontraram para falar disso? Para falar, aqui, eu tô levando teus LPs para passear, sei lá. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que ela tinha que ser distante de mim, porque eu era fã, tipo, de uma história muito antiga, desde a infância e tal. E ao mesmo tempo ela estava ali, de novo, aparecendo na minha vida por causa de uma pesquisa acadêmica, de um trabalho performativo, de coisa. E eu não queria ficar trocando mensagens com ela, era estranho, porque eu queria que ela tivesse uma distância. Trocar de olhares comigo num show era diferente de ficar falando comigo. Entendi. Só que teve uma vez que, quando ela lançou o disco, e eu terminei de fazer os passeios com os LPs, né, e aí ela lançou o show. E eu fui convidado para ir no show. Na mesma época que ela estreou o show no Rio de Janeiro, eu abri uma exposição em Salvador. E aí, nesse ponto, a gente meio que se trocava umas mensagenzinhas, assim. Eu fui convidado para ir no show, mas eu falei com o produtor dela, com o Ricardo, na época, eu não quero ir lá falar com ela por causa disso, eu quero manter essa distância. Beleza, ele respeitou e falou, tu é louco e tal, mas antes do show começar ele voltou e falou, ela recebeu o coisa da exposição, né, o folder da exposição, Sim. E tá mostrando pra todo mundo, ela sabe que você tá aqui, vai ser meio desfeita você fazer isso. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, fiquei muito constrangido, assim, com vergonha e tal. Mas falaram? Falamos, e aí mudou tudo, porque ela meio que falava comigo de um jeito meio sedutora. Ela falava assim, você é muito mais bonita do que no Facebook. Aí eu ficava assim, sem saber o que dizer, assim. E aí a gente se falou algumas vezes que eu voltei, aí no show, aí eu ia de novo. Sim. Ela, inclusive, no momento que eu fui falar do trabalho, ela falou, cadê os meus LPs? Aí eu falei, mas eu não trouxe, eu não passei mais. Ela falou, não, mas eu queria fazer foto com todo mundo faz, até a Ivete Sangalo já fez. Aí eu falei assim, eu posso vir amanhã e trazer. Aí eu dirigi fotos dela posando com o próprio disco, assim, que foi foda de Porque fazer. O foco não era fazer da presença de Gal uma chancela pro seu trabalho, ele já existia, ele já acontecia. Mas quando você tem essa história, dá um carinho a mais, dá um gracejo a mais ao trabalho como um todo, né? É especial, é uma coisa até que, tipo, poucas pessoas me perguntam, isso vem como uma conversa. Um bastidor. Agora, por exemplo, tá fazendo 11 anos que isso aconteceu, né? Que eu falei com ela.
tem muito tempo, tem uma distância, tem uma falar disso de uma maneira. Depois eu fui a outros shows e ela, que bom que você veio. Era sempre Que uma coisa massa. meio, eu não sabia o que dizer, e tinha um olhar, tinha uma sedução, uma coisa bonita assim. Caramba, e pra onde os LPs de Gal já foram? Na época eu falava assim, eu convidava pessoas para que fizessem o mesmo, levassem os LPs de Gal para passear, registrassem fotos e mandassem para mim para que eu postasse as fotos. Não tinha Instagram nessa época, eu postava no Facebook e num blog. Hum, E aí, tipo, teve um cara de Portugal que levou literalmente para todos os lugares turísticos de Portugal, de Lisboa e tal. Teve gente de tudo quanto é lugar que fazia, mandava foto, e a minha ideia era que me conta aí o que que é, que barato que deu, sim. você lembrou de quê, as pessoas que falaram contigo. Essa é a ideia do trabalho, sabe? De você sair sem esperar nada e voltar com histórias. É um outro tipo de engajamento. A gente está tão viciado nessa coisa do engajamento da internet, engajamento das redes sociais, mas é um outro engajamento. É um engajamento pela proposta, é um engajamento pela brincadeira, pela própria Sim. obra em si. Ela engaja porque É, ela é interessante. o próprio passear, né, propõe que eu vá a vários lugares. Então, nesse momento, as pessoas me convidavam. Assim, eu morava em Salvador, estudava lá e era chamado para na casa de todo mundo tomar um café e levar os LPs de Gal para passear. Ia para vários lugares, fui para Juazeiro, me Sim. convidaram para a universidade, Juazeiro e Petrolina. E depois, muito tempo depois, quando eu não fazia mais o trabalho como uma coisa diária, assim, de performática, eu, por exemplo, fiz uma exposição na Rússia, em Moscou, e eu levei os LPs de Gal para passear em Moscou. Nessa época, eu convidei 7 artistas da cidade, assim, para contar para eles o que era isso para mim, e falei para eles: toma um LP para você, um para você, um para você. E eles levaram para onde eles quiseram e Olha. fizeram um trabalho genial, assim. Tem uma foto linda tua, é Praça Vermelha o nome? Sim. Tem uma foto linda tua carregando com tudo lá atrás, os edifícios e tal. É super. E foi a minha primeira exposição individual grande, assim. Foi minha primeira vez que eu expus uma exposição solo, que eu estava com muitos trabalhos. Eu não estava falando só dos LPs de Gal, eu estava falando de muita coisa. De uma parte mais espiritualizada, assim, com a natureza. E esse era um dos trabalhos que eu resolvi falar: poxa, eu sempre fiz isso, eu vou botar para outras pessoas. Era difícil imaginar o que eu ia fazer na Rússia. Meu trabalho é tão brasileiro. Sim. Por que eu fui convidado? Não, eu fui convidado porque era uma pesquisa que eles tinham de performance de longa duração. Inclusive eles falaram: nossa, você tem um trabalho que levou 7 meses para concluir. A sua história da casa, a Casa de Caboclo que você fez, apresentou na Bienal de São Paulo, durou 3 meses em cada lugar que você foi. Então aquilo era registrado de performances duracionais. Entendo. E lá eles pesquisavam isso. E aí foi muito legal colocar proposta para que outros artistas fizessem lá. Assim, quando Sim, você tem uma galera que compra a tua ideia e que você vê anos depois que isso é a própria biografia do trabalho, isso é fantástico. Eu acho que é o que todo mundo almeja. Que uma ideia que a gente crie dentro do cenário da arte seja benquista pelo sim. público, por outros artistas e pelos apreciadores, enfim. Tu tá em Brasília desde quando agora? Você chegou aqui Eu nessa cheguei semana. dia 1º de junho. O que tu tá fazendo aqui em Brasília? E calma, tem outra pergunta. Os LPs de Gal passearam já por Brasília? Acabaram de passear, eu acabei de fazer um passeio muito legal no plano piloto, que era a minha ideia, assim, sabe? Mas eu cheguei aqui dia 1º de junho, que começa a Trezana de Santo Antônio. Então eu estou no meio da Trezana de Santo Antônio, eu sou um tipo de devoto de Santo Antônio. Não é trabalho de arte, é uma coisa que mistura, só que tudo que está na minha vida eu transformo também em poética e não pela Igreja Católica, mas pela história de quem foi Santo Antônio, do que ele representa, do que os franciscanos representam. Eu me identifico muito com muita coisa, com muito símbolo. Sim. E eu faço a Trezana de Santo Antônio há muito tempo, que é do dia 1º ao dia 13. Então, esse estar em Brasília nesse momento representa coisas pessoais para mim, de renovações, assim, que esse período pós-pandêmico, Uhum. que eu estou morando em Santos, que é litoral de São Paulo, fui fugindo da pandemia para lá e tal, Sim. e descobri uma cidade linda, incrível, e muitas coisas, mais uma vez, né, eu vou me deixando levar e de repente as coisas fazem sentido, sabe? O Entendi. dia 1º de junho para mim é muito importante. Você estava no Santo Inclusive, Antônio, descoberto que é a cidade em torno de Goiás e em torno de Brasília. Fica entre Brasília e Goiás, assim. Tu sim, foi parar num lugar que a gente que é aqui do DF pouco vai, assim. Santo Antônio do Descoberto é uma cidade antiga, tem mais de 200 anos.
Se você fazer e participar da Trezena de Santo Antônio em Santo Antônio do Descoberto, isso é fantástico e é totalmente fora do quadradinho de Brasília, assim, literalmente fora do quadradinho. E eu nunca vi um artista, pelo menos não se tem registro, de um artista que foi fazer uma coisa específica em Santo Antônio do Descoberto, assim. Eu tive um pouco de dificuldade, inclusive, de pesquisar na internet sobre como seria a Trezena lá. É uma festa genial, uma coisa incrível. Só que eu acho que é muito parte pelo que eu percebi, pelo que eu perguntei a pessoas de lá e pelo que eu vi na festa. É uma coisa muito particular daquele lugar, uma tradição muito antiga. Uma procissão incrível de pessoas acordando a cidade inteira. Disseram que foram 5.000 pessoas na madrugada do dia 31 para primeiro para festejar, soltar fogos, iniciar o festejo junino. Minha relação com Santo Antônio não vem comigo do Rio de Janeiro. É do tempo que eu morei na Bahia a partir de 2007, 2008, sei lá. Que você tem a sua pesquisa pessoal, que se mistura com a pesquisa artística, não necessariamente precisa culminar numa obra de arte, mas o entrecaminho é a obra de arte. Então, quando você fala que é um contador de histórias, cara, quem acompanha os stories do Arthur no Instagram, é uma contação de histórias em que a gente cria essa narrativa. Existe uma proposta tua e às vezes nem existe, às vezes é o dia a dia, um registro, enfim. Mas para quem assiste, essa criação de simbolismo, essa criação de uma narrativa do que eu espero que seja aquilo, também move esse público seguidor. E tu tem muito seguidor. E como é que você dissocia? O que é seguidor? O que é amigo? Quem é essa galera que acompanha o teu trabalho? Porque o seu trabalho, os meus amigos de Brasília que veem alguma coisa minha relacionada contigo, passam a te seguir porque acham encantador um modelo de vida, um estilo, a linguagem artística, ou às vezes nada disso, só a contação de história de outras maneiras. Quem é que te segue? Olha, antes de existir o Instagram, eu já tinha um contato com muita gente por causa do Levando os LPs de Gal para passear. Porque era um blog, o blog era muito seguido, sabe? Era uma coisa. O próprio Facebook não me deixava mais ter aquela coisa de amizade, porque já tinha estourado o limite, não dava mais para falar com muita gente. E tinha, obviamente, pessoas que é, eram artistas, pesquisadores, curadores de arte, ou pessoas que só eram fã da Gal também, ou pessoas que achavam, que sei lá, que achavam legal o que eu estava fazendo, que achavam curioso. Só que eu nunca pensei nisso que você está falando como uma, um método meu. Eu só fui me dar conta de tanto as pessoas que gostam de fazer análise crítica, né, vieram me falar que isso era um jeito de ver a coisa, apresentar o processo e não o trabalho final, e de repente o próprio processo vira o trabalho, como já sai colocando um título, já sai fazendo. Sim. Depois veio o Instagram, aí as pessoas continuaram acompanhando. Então, assim, da mesma maneira que tinha pessoas que gostavam de música brasileira, de Gal, do festejo do Caboclo 2 de Julho, da Bahia, da Independência do Brasil, Sim. de Santo Antônio, da religiosidade católica, das borboletas. Mas mesmo sendo histórias que aos poucos são costuradas, seja da maneira que você divulga, seja como o público interpreta, elas hoje você já pode dizer que são coleções diferentes, são histórias que possuem trabalhos isolados, né? Você fala das borboletas, você fala do caboclo, você fala de Gal. Acaba que já são trabalhos consolidados separados, né? Sim, hoje sim. É o meu portfólio, são minhas histórias, são meus livros, saca? Eu não escrevo, mas eu, na época da faculdade, fazia uma brincadeira e quando eu tinha que fazer um artigo, eu falava, quem vai ler esse artigo? Artista para artista? A gente brigou tanto para ser ciência, agora a gente não quer mais ser ciência. Como é que é essa história de arte na academia? Se a minha coisa estava toda voltada para a rua, para as pessoas, não só na rua, mas na rede social também Sim. uma maneira diferente de falar. Aí eu dizia que eu fazia uma versão, o meu artigo era oral, assim, eu falava dele. Então tudo que vinha de referência, de vivência, de experiência, eu fazia uma reunião para contar aquilo. E cada vez que eu contava diferente. Porque eu vivo diferente também, né? Isso também me faz pensar de novo na rede social. Cada vez que você fazia, você falava diferente. Mas uma pessoa que passa a te seguir agora, ela vai ver uma obra como essa e ela vai ver que existem reproduções dela no seu feed, nos seus stories, mas para ela vai ser novo. Então acaba que, quando eu brinco do museu de grandes novidades, é porque para quem chega é uma novidade de um repertório que já existe.
Agora, uma coisa que eu lembro é, você tinha uma casa em São Paulo, né, um apartamento, não sei, que ele era um ateliê. E Sim. era fascinante para quem não era de São Paulo olhar aquilo e falar: meu Deus, como eu faço para poder ir nesse ateliê e ver o que tem? Porque a gente também, pelas fotos e vídeos, não entendia se eram áreas, coleções. A gente só tinha uma curiosidade muito grande. Como é que surgiu essa coisa de transformar a moradia em ateliê? A casa tinha vida, tinha planta, tinha tudo. E todas as histórias que a gente está falando, e outras até que a gente não falou, estavam lá. Então tinha um espaço para contar as histórias com as borboletas, Sim. tinha um espaço para falar sobre os LPs de Gal. Era entrada, as pessoas pagavam como se fosse um Não, museu. eu fiz, era minha casa, era só meus amigos que visitavam, pessoas que Ah, me falavam, eu quero conhecer, porque era meu ateliê. E naquele momento eu estava se tornando um artista independente, apesar de ter participado de muitas exposições importantes, internacionais, até instituições. Em algum momento eu marquei assim, vai acontecer uma exposição aqui no apartamento. Não sim, teve data. entendi. Eu convidava as pessoas, óbvio, as pessoas poderiam visitar meu ateliê. E eu fazia, por exemplo, residência artística. Veio um pesquisador da Sérvia que pesquisa Butô Uau. para passar um tempo comigo. Veio um arquiteto de Niterói, que foi um amigo. Então eu tinha um quarto lá onde eu recebia, eu orientava, fazia orientação da minha visão sobre, imagina, sobre um cara que é arquiteto. Aham. Mas a gente tinha cafés da manhã, onde eu orientava o processo dele. Isso Tipo, é eram fantástico. É uma conversas. residência Sim, é artística. uma residência artística. Então eu fazia muita coisa É lá. fantástico. Foi daí que surgiu o Café Pelado. Eu sou naturista, né? Tipo, eu Sim. frequento praias naturistas há muito tempo, desde os 20 anos, no Rio de Janeiro. Só que é engraçado você perguntar isso, porque morando em São Paulo, eu falei, como é que é naturista em São Paulo? Não tem lugar, não tem naturismo para mim, era na Bahia, no Rio de Janeiro, era você socializar a nudez na natureza, saca? Não precisa ter Tipo praia. praia. Ah, entendi. Mas cachoeira, sei lá. Entendi. Só que aí São Paulo eu conheci, na época, na experiência na Casa da Luz, que é o João Goski, que coordena até hoje, e na época eu fui diretor artístico da Casa da Luz durante um ano. Eu produzi 7 exposições lá. Então tinha uma coisa na Casa da Luz que era uma balada que as pessoas podiam ficar pelado, Sim. nudist friendly, Ah, que tem tudo quanto é lugar, né? Até em Brasília deve ter, aham. né? E só que aí eu falava assim, como eu estava responsável eu dividi ateliê com o André Niemeyer nessa época, ele fazia, e teve um ano que ele falou, faz você essa parte. Então eu fiz a produção, curadoria, expus também como artista, e sempre falava da Casa da Luz como coisas que poderiam acontecer de ocupação de naturistas sem ser para balada, sabe? Hum, Durante o dia, visitar a exposição no ser naturista em São Paulo, eu aprendi com eles. Como que é ser naturista em São Paulo? Um espaço institucional ou não, mas que você possa fazer uma aula de yoga, uma aula de sim. teatro, tomar uma cerveja pelado. Uma coisa é a gente ver a obra, uma obra nua. Outra coisa é a gente estar nu vendo a obra. E é uma brincadeira gostosa que se Sim. faz, né? Talvez São Paulo nem tenha sido divulgado muito na imprensa como uma coisa assim, na Casa da Luz fazia como faziam na França. O público poderia visitar a exposição nu. Só que também tem uma coisa de não colocar tudo na arte como as pessoas esperam, né? Em que momentos você tem a nudez? Quando você está tomando banho? Ou quando você vai transar? Sim, Ou quando você vai à praia de nudismo, lugares naturistas? entendi. Ou quando você vai fazer um trabalho artístico? Só que assim, e fora disso? Então, quando eu convidava um amigo para um café em São Paulo, ficou diferente por causa da experiência que eu tinha com a Espenat, com aquela galera que me falava, cara, a gente mora em São Paulo e nós somos naturistas. Sim, E aí, aí nesse momento, meio que afastei um pouco essa necessidade da arte. Eu sou entendi. fotógrafo, eu desenho, eu tenho vários momentos onde a nudez participa do meu trabalho. Mas e sem isso? E sem estar precisando do corpo do outro como uma inspiração artística? Sempre recebo amigos e amigas pelado. Mas não é um lugar que eu fico assim, existe um ritual que daqui vai ser gerado isso, senão vira terapia, senão vira outro rolê. A pessoa chega, ela ia e se despia. Ou você esperava ela se despir no tempo dela. Não, aí já é ritual também, pô. Quando era só uma visita para um café no ateliê, por que não também? Eu já estava nu também, como você. Sim, Não que todo mundo que fosse visitar meu ateliê para comprar alguma coisa minha, ou para as pessoas entravam lá nuas, ou eu estaria nu. Não, mas eu nunca pensei no porquê ficar nu. Eu sempre pensei no porquê não. acho que eu já usei algumas vezes o subterfúgio de dizer que tinha alguma coisa relacionada à filosofia, à arte, para às vezes justificar a vontade ou experiência, assim. E quando você fala isso, fala, caralho, verdade, não tem que justificar nada o tempo Tem da todo. filosofia antiga alemã que veio Sim, da década de sim. 30, da coisa da nudez, porque é socializar a nudez.
Então você vai ver pessoas de idades diferentes, corpos diferentes, É. não tá misturando com atração sexual porque tá vendo. Mas se também Simplesmente- acontecer, ok. Sim, Não fica no lugar. Sim. naturalmente, mas não no sentido de procurar só isso. Bora ficar pelado? Entendeu? Ou tem que Ficar justificar? pelado aqui. É. A entrevista, a gente tá falando de naturismo. Gente, eu vou ter que botar uma tarjinha, né? Senão a gente vai ser censurado. Censurado. Bora? Ué, por mim, não. Depois de falar isso tudo, eu vou falar, não. É, porque aí vai falar, fica só no. Então, se fora. Ei lá, ia. Só você inventa coisa, hein? Como é que eu vou fazer isso? Ai. Engraçado. Mas me diz uma parada. Quando eu recebo amigo em casa, tem um lugar também de, às vezes, ser uma coisa de superação. Sei lá, tinha medo de ficar lá. Com a galera que assiste, eu que ia lá, rolava isso ou não? Ah, nem todo mundo é nudista igual a gente, naturista igual a gente. Tem gente que tá querendo se experimentar, perder a vergonha, né? Cada um tem sua experiência, eu acho. Eu acho que todas são válidas, assim. Só acho engraçado que você Minha mãe vai achar que eu sou louco agora se ela ver isso aqui que você tá falando. Tipo... Não, minha mãe sabe que eu fico pelado, porque lá em casa tem uma plaquinha escrito bem assim, neste lar, o uso de roupas é opcional. Agora, claro, minha mãe já chegou lá em casa, eu tava pelado, porque ela tinha chave. Aí quando é com mãe, você faz assim, calma, deixa eu só ir rapidão botar na cueca, só pra ficar de boa. Eu tenho um grupo de artistas performances no WhatsApp que a gente adora, escreve só loucura, a gente manda áudio pelada. Sim. Olha aí. Aí agora a gente tá fazendo isso, né? Lá em casa eu recebo gente pelada também, mas não com viés artístico. Eu recebo amigos e se é amigo muito querido, eu não vou ficar vestindo uma roupa para receber um amigo que lute também, porque cada caso com sua regra. Sim. Mas sim, teve um período em que eu abri para seguidores do Instagram. Porque eu não minto no Instagram, eu gravo meus stories pelado. Só que o Instagram tem problema com pelinho, né? Toda vez que aparece um resquício de pelinho, censura. Ou a mão, assim. A mão, assim, então você já vai meio que organizando para não aparecer. Mas não é segredo que eu sou naturista. E isso meio que gera uma comoção para as pessoas ficarem meio assim, como é que é? Como é que eu posso participar? E eu não crio ritual, eu falo, cara, café não é uma coisa que você marca para daqui a 5 dias. Bora tomar um café na sexta? Para. Café é assim, você tá em casa? Tô. Posso ir? Pode. Porque também ficar teorizando isso, aí eu vou me sentir um terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu também tenho as minhas Sim. questões, né? Sei lá. É, a gente faz um convite para tomar um café. É diferente de fazer uma entrevista pelado. Eu tô aqui pensando, É. enquanto eu tô falando, tem uma coisa legal, porque eu falei um monte de coisa e agora eu continuo pensando. Isso é bom, né? E tem outra coisa, porque o estúdio é meio gelado, aí a gente fica meio. E o porquê né? não é legal também, né? É. Porque da coisa da não Vai justificativa. dar uma vergonhazinha. Um Tipo pouquinho. assim, depois que você defeita. Porque vocês estão vendo a gente, mas a gente tem a técnica que tá vendo a gente pelado. Aí daqui a pouco a técnica tira a roupa também, eu vou avisar pra vocês. Brincadeira, né, Vitor? Olha lá o Vitor. Ué, tamo aqui pra trabalhar, pô. Mas é meio contagiante também, porque as pessoas também faziam meio isso comigo, porque quando era, vamos fazer um café naturista, porque eu fazia assim, oficialmente eu já fiz o jantar naturista lá em casa, para 10 pessoas, e muito bonito, envolvendo performance, a comida era toda pensada, tipo, com convidados, e tudo dentro de uma coisa, de uma justificativa também artística para Sim. quando você anuncia isso. O que eu tô querendo dizer é que mais ou menos como você. Assim, quando eu recebo visita lá em casa, geralmente é de pessoas que eu conheço, que não são negacionistas, tem todo um filtro, né? Se é um seguidor do Óbvio. Instagram, eu quero saber se o cara não é negacionista, se o cara não Por é favor, né? pirado da ideia e tal. Mas tem uns gatilhos que eu corto logo na hora, porque eu não quero falar sobre eles, assim. Quando é seguidor ou seguidora do Instagram, que quer experimentar ficar pelado lá em casa para um café naturista, se é homem, e o homem quando entra fala, ó, não, sabe o que é? Porque eu tenho um pinto pequeno, eu já vou para um assunto outro. Eu vou tipo assim, tá, mas você quer que café? Você quer um cappuccino? Você quer um expresso? Porque eu acho que se eu entrar nessa seara, aí a conversa... Aí vai virar terapia, como É. você estava falando. E também tem essa outra. Tipo, isso do que a gente tá falando não ia fazer sentido, né? Tipo, não seria assim, vamos ficar nu para poder falar do seu pinto. tipo Né? isso. Porque também, assim, a gente tem essa naturalidade, mas a gente sabe que não é natural, né? Na sociedade, para a sociedade. Existem os grupos nudistas desde a década de 30. Tem um caso curioso que eu tava em casa, eu já recebi de tudo lá em casa. De todo tipo de gente. Eu recebo amigas, amigos,
amigos recomendados por outros amigos que falam assim, não, lá na casa do Josué, de repente, se você quiser ficar pelado, você pode. Só que aí já aconteceu um caso, que são 2 que eu quero contar. Uma querida amiga mandou o namorado dela ir lá pra casa. E me avisou bem assim, fulano tá indo aí. Falei, pra quê? Ah, tá com frescura de não querer ficar tirando foto quando a gente vai pra cachoeira, quando vai pra piscina. Falei, tá, mas ele não era meu amigo, ele era namorado da minha amiga. Falei, mas o que eu vou fazer? Ela, não, eu já mandei a localização, ele deve chegar daqui a pouco. Falei, mas eu vou falar o quê? Eu vou falar pra você assim, foi assim. Ela, não, é só pra ele parar de frescura. Aí eu falei assim, vai lá pra casa do Josué, ele já te conhece mesmo. E aí nesse dia eu fiquei muito vergonhoso, porque eu não tava pelado nesse dia em casa. Mas ele já foi pensando que era pra ficar pelado, e eu tava de boa, tava de blusa e tal. Eu me despi pra recebê-lo, e ficou um lugar que a gente ficou, porque não foi o convite. E não era um amigo, é uma namorada da minha amiga. Foi tipo a experiência, né? Foi a Tipo, o convite experiência. pra experiência. Mas aconteceu um negócio massa, porque no meio da conversa, como é uma mesa em que a gente se vê pelado, né? Ela não tem essa diferença que a gente tem aqui. Teve uma hora que ele ficou olhando assim pro pé da minha barriga e tal. Eu até vou nem falar o nome. E ele olhou assim, eu percebi que tinha olhado. Mas eu pensei, às vezes é curiosidade. A gente tem curiosidade de ver como é que é o pinto do coleguinha, enfim. Aham. Ele falou, você tem pelos, né? Eu falei, uai, sim, se a gente não tirar, a gente tem. Ele, não, eu tiro desde os 12. Desde que eu passei a ficar com mina, eu tiro. Sempre falaram que o certo era tirar. Eu falei, mas tu nunca viu um primo, um tio, um pai, sei lá, a gente vê. Ele, não tem disso. Olha que pira. Às vezes, só pelo fato de o cara não, sei lá, às vezes não fez exército, não fez academia que você divide banheiro, cria uma visão de que tem algo errado consigo, quando na verdade não tem nada de errado. Ali o que eu entendi foi ele só não sabia como era outro cara pelado, além do pornô, da internet. Olha que doido. Teve um seguidor do Instagram que é PCD, pessoa com deficiência, e não me avisou. E eu também não preciso que ninguém me avise. Se tá com vontade de ir, tá dentro do que eu coloco, né? Não pode ser negacionista, tem que estar vacinado, tem que ser legal, minimamente gostar de arte. Ele foi, mas ele tinha uma perna. Eu não sei nem se o nome é perna mecânica, é prótese, né? E aí no meio da conversa, depois de 1 hora, a gente trocando ideia, conversa massa, legal. Eu senti que perdeu um pouco do brilho da conversa, porque ele falou assim, cara, eu não tô pelado. Você tá pelado, eu não tô. Mas ele tava pelado. Só que ele tava pelado com a prótese A prótese. do joelho. Eu entendi na hora o recado. Eu falei, eita ferro, o que que eu faço? Eu falei, o que que é pra fazer? Ele, você me ajuda? E tirar uma perna, prótese, não é um botão que se aperta on-off. É uma situação um pouco invasiva, a depender do tipo de prótese, né? Imagino. E aí eu peguei a perna dele e fiquei, meu Deus, qual é o jeito respeitoso de pegar? Né? Era ele, não era, era ele também. Mas o cara se iluminou, velho. Ficou lindo, assim, a conversa que já tinha 1 hora, virou 3. Então não tem também como dizer que isso não sensibiliza mesmo a gente que faz, entendeu? É legal, foi uma experiência muito gostosa pra mim também. Sim, é o que você é e é o que você pode fazer, transformar em poética. Você acabou de fazer agora, você está sendo um contador de histórias, de coisas, sabe? Um brilho no olhar para contar de coisas que é da sua vida, que é do seu jeito de ser, e você sabe que não é de todo mundo, e de vez em quando você encontra com pessoas que estão. Sim. Acho que essa é a coisa das comunidades, né? Dos encontros das pessoas. Quais são as perguntas comuns que os caras ou as minas fazem pra você? Tipo assim, vou dizer o que falam pra mim. Como que é ir na praia? E se o pinto ficar duro? Sim. Eu escuto muito isso. E aí, às vezes, eu fico sem paciência de explicar. Porque eu já recebi tanta visita. Só que eu tenho a consciência de que, pra mim, é a vez número 300. Pra pessoa, às vezes, é a primeira, É a né? primeira. Como que é quando chega esse tipo de A mesma pergunta? coisa. É? Eu sou fotógrafo há muito tempo de nu e desenho. Sim. Então tem um monte de outras coisas que a arte meio que dá uma justificada para que a hora que as pessoas procuram, ela já acha que está mais ou menos ligada com aquilo. Mas também tem essa hora do simplesmente o café, a visita à sua casa, o amigo. Porque é diferente, né? Um amigo que você nunca teve. Você é amigo, mas nunca teve uma experiência naturista e de repente você está com aquele amigo junto com outros é interessante também. Cara, E você está falando disso, não é a praia, não está indo à praia, mas a pessoa fica também querendo se espelhar nas suas experiências, que você vire a pessoa que coloque ele num mundo diferente, que abriu para ele, que ele se sente mais livre. Mas isso dá umas ciladinhas. Dá. Algumas são boas, assim. Eu tava dando aula numa escola
E eu contei pros professores e professoras bem assim, cara, não, eu recebo uma galera pelada em casa, mas quando eu quero também. Eu vou lá e falo assim, hoje eu tô a fim de tomar um café pelado, quem vem? E geralmente tem. E o diretor da escola chegou assim, tu me convida? Isso foi numa sexta-feira. Falei, cara, eu não tenho nem cara pra te convidar, porque eu vou. Não vai ser esse final de semana, você vai passar sábado, domingo, segunda, criando na tua cabeça o que que é um café. E o café, às vezes, é até triste, porque é o banal, é eu passar um café e Conversar sobre banalidade também, porque é. E aí ele foi numa quarta-feira, super tímido. O que que eu expliquei? Não se convida pra café. Funciona assim. Tá aí, tô. Posso ir? Pode. Ele fez isso numa quarta. Ficou tímido, demorou a tirar a roupa. Aí depois disso eu até instalei um ganchinho no lado da porta. Já é a regra. Não, chegou, botou a roupa. Não tem isso de ficar sofrendo, não. E aí ele me manda mensagem no sábado. Ele tinha ido na quarta, manda mensagem no sábado e fala: Cara, eu fiquei tão nervoso, Josué, aquele dia. Que legal. Ele não, eu falei, eu precisei falar com o professor de história e de inglês. Eles são meus amigos, eu precisei desabafar. Mas qual o problema? Que bom, eles estão aqui, a gente quer ir. Era sábado, eu tava fazendo faxina em casa, assim, zero condições de preparar café e tal. Ele, não, a gente vai. E o de um dos professores eu conhecia, o outro não, porque não coordenava junto comigo, eu só via na sala dos professores. Falei, tá calor, traz cerveja, não vou ficar passando café no calor. Foi estranhíssimo pra mim nesse dia, porque ali eu me vi um anfitrião tendo que resolver coisas de casa que eu não tinha preparado, do tipo, será que tem batatinha pra fritar? Será que tem azeitona pra servir? E os caras vieram com cerveja como se fosse assim, uba, uba, tem uba, uma festinha, um evento, né? é. E claro que não ficou no campo da festa, mas ficou no campo assim, a gente falou de arte, de educação, de política, só que todo mundo peladão. E aí eu, às vezes, olhando de fora, fiquei bem assim, caralho, isso não foi pensado, né? Não era pra ser assim, mas foi bom. Mesmo sendo estranho, foi bom. E aí a gente vai vivendo. É porque você poderia convidar justamente para tomar uma cerveja no fim de semana, e já que tem essa naturalidade de por que não você ficar pelado também, você não tá convidando para tomar banho, nem para transar, nem para outras coisas que você tem que não vou desenhar você, não tem nenhuma justificativa. Sim. É só porque não, eu acho. Talvez. Que entra aí. E quem é que pede pra você desenhar? É tipo uma encomenda que a pessoa fala assim: eu tenho uma obra do Arthur Escovino em casa. Eu acho muito massa falar pra todo mundo: não, isso aqui é uma obra que eu tenho do Arthur. O Arthur me desenhou. Quando eu fui a Santos, o Arthur me desenhou. Eu tenho muito orgulho, assim. Eu guardo dentro de um disco da Tieta, inclusive. Que legal. Que é pra nunca também amassar, né? Tá lá. Quem é que procura? Porque não é uma coisa que você anuncia na internet, do tipo, vou abrir sessão pra desenho. Eu anunciava antes, mas aí começaram a deletar os desenhos, né? Até desenho era uma coisa que eu anuncio em outros lugares e pessoas que já conhecem há muito tempo. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu chamo de No Desafio, onde eu faço uma espécie de oficina, onde eu não estou ensinando ninguém a desenhar, mas eu estou promovendo maneiras de quem desenha e quem está sendo desenhado também estarem nus. É uma atividade naturista como todas aquelas que eu contei que a gente desenvolvia na Casa da Luz. E aí, há muito tempo atrás, eu já fazia os desenhos de modelo vivo. Desde antes da faculdade, depois aquela coisa técnica de aprender a medir o corpo e tal. Só que eu queria meio que transformar isso numa coisa natural, como um café, como uma conversa, sabe? E aí eu entendi que isso poderia ser um trabalho no sentido de fazer essa oficina no desafio, fazer um trabalho onde eu visitava as pessoas, era diferente também de convidar ao meu ateliê. Eu fiz em 2014 em São Paulo uma experiência que era a oficial estava no museu. E aquela que eu desenvolvia nas minhas redes era tipo assim, eu vou até a sua casa, levo o meu caderno de desenho, a gente conversa nu, como uma experiência nudista, naturista, tem gente que não gosta de falar naturista, nudista nesse caso, e eu vou fazendo vários desenhos e depois eu te dou um desenho. Entendi. E eu tenho esses cadernos guardados como uma experiência. Tipo, da mesma maneira que eu fiz com as borboletas, porque eu não tinha uma pretensão, eu estava vivendo uma pesquisa de processual, visitando pessoas, e depois eu fui oferecendo isso como um trabalho, uma vivência, uma experiência, sabe? E tem pessoas que compram os desenhos sem precisar posar para os desenhos também. Eu tenho vários desenhos. Entendi. Então eu trabalho com isso desde 2005. Então a pessoa ela pode ter uma obra do Arthur em casa, claro, conversando com você, marcando, organizando tudo certinho, sendo desenhada ou adquirindo as obras que você já tem desses outros desenhos. Sim.
Ah, que legal. Só que eu não tenho uma possibilidade de divulgar nada disso no Instagram, porque eu vou ser cai. censurado. Eu acho muito chato essa coisa de... Eu acho chato isso. Eu não Mas na consigo nem... pandemia, tu fez um negócio massa. Você conseguiu vender muitas coleções suas, muitas obras. Mas eu via um movimento legal de você empacotando, embalando, despachando essas obras, né? Porque não eram obras sequenciais, tinham uma delimitação de quantidade, né? E você fez isso. Eu criei especificamente naquela época um trabalho, disse que era uma exposição porque eu estava expondo dentro da minha casa, que já era o lugar onde isso poderia ser como Sim. uma galeria, só que era trancado no meio da pandemia. Lancei uma coleção nova, com 11 fotografias, uma instalação chamada Moirões de Mairi. Era um trabalho espiritual, erótico, todo. E aí eu vendia essas fotografias desse jeito, mandava para o Brasil inteiro, em caixas e não sei o que, foi bem legal. Só que você me lembrou de outra coisa. Eu faço desde muito tempo ou visitar a casa da pessoa para fazer a sessão de desenho, a sessão do desafio, mas na pandemia cresceu muito pelo Zoom, pelas mídias de câmera. Eu nunca tinha feito antes. Peraí, desenhar a pessoa nua pela internet? Sim, porque aí eu comecei a abrir isso para outros campos de artistas de todos os lugares do mundo. Então eu comecei a fazer amizade com gente na França, na Inglaterra, em todos os lugares onde tinham outros artistas e outras pessoas que gostavam de desenho nu, de pinturas, E aí comecei a trabalhar com isso. Era pouco, mas era em dólar, e aí a pessoa... poucas vezes eu mandava o desenho original, muitas vezes era pela experiência. Trocava uma ideia no Zoom e eu desenhava, fazia uma sessão de 40 minutos com vários desenhos rápidos, sketches, e Entendi. tem essa leveza também que eu prefiro. O que eu gosto com essas experiências são pessoas que não estão acostumadas a posar. Então elas não estão muito preparadas a ficar muito tempo numa posição. Eu também não estou afim de desenhar o fêmur do tamanho que é o fêmur. Eu fico livre também no meu desenho e começo a abrir para outros lugares, assim. Tu me falou do desenho, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Wilton Oliveira, tu conhece o Will? Sim, o Will. Tá Wilton, morando em Salvador, tá lá na UFBA, inclusive. eu vi, ele fica postando as A gente coisas conheceu dele. em São Paulo e agora ele tá em Salvador. Cara, eu vou tentar mostrar uma foto que dê. Não dá. Peraí, dá. O Will, ele fez esse livro, né? Ele fez uma campanha, Homens em Carvão, para arrecadar na época cerca de 20 mil reais, para fazer muitas tiragens desse livro, Men in Charcoal. E ele fez um trabalho super massa com homens na pandemia. Homens que mandavam fotos deles pro Will desenhar em carvão. E, cara, teve um movimento na pandemia que foi fantástico, porque de repente vários amigos meus da internet tinham uma versão de suas fotos pelados ou não, feitas pelo Will. E aí isso mostrou uma força motriz gigantesca, porque a comunidade que posou, e foram 200 caras que posaram, né, que ou mandaram fotos ou fizeram algum outro tipo de trabalho para ele fazer em carvão. Cara, são 200 caras. Ou seja, são 200 mídias espontâneas acerca de um trabalho. Isso é genial, né? Na época, a coisa do corpo preso também representava muito nisso. Eu acho que você deve ter vivido isso também. A nossa vida 24 horas nas redes, na internet e tal, ela meio que disparava para questões do corpo também, sabe? Ninguém transava. Então acho que a pandemia expandiu também conversas sobre isso, naturismo dentro de casa. Eu conversava não só na época de fazer os desenhos, mas de pessoas querendo fazer fotos. Olha que legal. Mandar foto, manda nudes. Imagina quantos nudes você não recebeu no meio da pandemia, gente. Isso é uma coisa legal. Assim, não tão legal, tá, gente? Calma. Como a gente já tem o costume de não ficar de roupa e faz foto de boa, né? A galera que não tem muita experiência ou vivência com naturismo, elas ficam assim, ó, aqui é o peladão em casa, aqui é o peladão em casa. Aí tem uma hora que o direct do Instagram é uma galera pelada que eu nem pedi, que eu já não sei mais nem administrar. Então eu recebo assim, uma amiga que fala, hoje eu tô peladona aqui fazendo comida. Eu não sei nem o que responder. Eu fico assim, legal. Ah, que legal, pô. É legal, é Que legal. delícia. Mas imagina isso. Milhões. Pô, né? É pipoca lá de coisa, né? Brasília. Qual foi a última vez que você tinha vindo aqui a Brasília a trabalho? Eu vim em 2015 para uma exposição na Caixa Cultural. E eu tive em Brasília também a convite, nesse mesmo tempo, falando na UNB, com corpos informáticos. Nós fizemos muita coisa na rua. Levamos os LPs de Gal para passear na rua com o pessoal do Corpos Informáticos, outros artistas que estavam também. Conheci uma galera legal pra caramba aqui. Foi a última vez, mais ou menos, que eu fiquei, acho que
depois disso eu só passei por Brasília para ir para outros lugares aqui perto, no Goiás, assim, né? Mas agora tem o. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, você está em Brasília. E o que você veio fazer agora em Brasília? Eu fiquei pensando muito sobre meu trabalho, minha poesia muito relacionada a Salvador e a Bahia. Ela nasceu ali. E eu acho que a Bahia meio que representa também um início do Brasil, né, historicamente e culturalmente. E só que eu sou do Rio de Janeiro, eu estou agora em São Paulo. Eu meio que me percebi, acho que eu já contei isso para você, eu meio que me percebi num triângulo entre três grandes portos do Brasil. Esse simbolismo brasileiro me atrai muito. E acho que Brasília é meio que um ponto de partida, sabe? Iniciar a trezena de Santo Antônio numa cidade aqui perto que tem o Santo Antônio como padroeiro, levar os LPs de Gal, que são meus amuletos, sabe? É o meu primeiro trabalho. Tem uma coisa que mistura o pessoal, o íntimo, com uma coisa brasileira de todo mundo, assim, sabe? Andar na rua em Brasília. As pessoas que nunca vieram aqui não sabem o que é andar na rua em Brasília. É muito mais poesia do que realidade levar os LPs de Gal para passear no plano piloto. Então tem outras coisas também, o café, a sessão de desenho. Eu quis encontrar a minha amiga Tatiana do grupo A Cocoré, que eu faço parte do grupo de performance. Ela e o Thiago moram aqui. Eu fiz te encontrar, vir aqui. Sim. Fiz uma coisa de... Dia 1º de junho é muito importante para mim. Então, chegar em Brasília para poder rever algumas coisas e dar um pontapé para iniciar novas, eu acho que é meio que a ideia. E meio que, sei lá, deixar me levar sem saber muito. Descobrir depois que eu fui embora o que eu vim fazer aqui. Olha só, né? 1 hora de conversa. Cara, 1 hora de conversa, metade dela pelados. Mas é um prazer te receber. Foi um prazer te receber. Muito bom trocar sempre contigo, falar de uma maneira leve da vida, da muito arte. bom mesmo. E, cara, olha só que loucura, né? A gente pensa em fazer arte, mas não percebe os presentes também que a arte te dá. E te ter como amigo, como uma pessoa querida, é um presentaço das artes. É a muito contracultura massa. das redes, é comprovar que por meio dessa coisa cibernética é possível ser feliz e encontrar gente legal, né, cara? É um prazer, tô muito feliz que você veio pra cá. A gente atrai gente legal, você é legal pra caramba. Que bom, eu fico muito feliz. E ó, tem mais entrevista por aí. Essa de hoje a gente encerra agora, mas são 10 entrevistas com pessoas queridas, talentosas, artistas potentes desse Brasil que vieram trocar uma ideia aqui com a gente no Quem Faz Arte. Mais uma vez, Arthur, brigadão, velho. Valeu Eu demais. que agradeço. Quais são os projetos pro ano? Ou você vai deixar a coisa ir se construindo ao pouco? Fazendo umas coisas com uma retroescavadeira que eu namoro na Praia de Santos. Quem é das redes sociais entende o que a gente está falando aqui. Obrigadão, Arthur. Obrigado também, querido. Fique ligado nas redes sociais de Arthur Escovino. Esse é o Quem Faz Arte, uma parceria do Tailândia Podcast e o Portal Conteúdo. Até mais.